esse material aqui, ó, interno, é cerâmica com outros materiais. Então, como vocês podem ver no slide aí, ó, qual que é a função? Limitar o fluxo da corrente elétrica, né? Então, limitar significa o quê? Quando a corrente for passar, vai chegar numa ponta, ele vai, quando ele partir para o meio, que é o próprio corpo mesmo do resistor, ele vai ter uma certa resistência. Tá? E essa resistência vai fazer o quê? Vai limitar, vai controlar o fluxo da corrente, vai diminuir, vai chegar num valor que seja referente a esse resistor. Ele está ali justamente para limitar um determinado valor, de propósito, né? Para fazer com que a corrente seja limitada. Tá? Professor, Oi. desculpa assim, interferir, mas tipo, tem um resistor também no chuveiro, não tem meu pai trocando, e tem uma peça, se não me engano, de porcelanato também ou de cerâmica, que serve para isso mesmo. É essa finalidade, né? Deixa eu só interromper um pouquinho. Quem que chegou por último aí foi o Daniel, né? Daniel Ferreira. Sim, fui eu. Quem mais que chegou por último aí? Davidson Silva. O microfone tá bom aí? Gabriel, qual que é o seu sobrenome, Gabriel? Gabriel, tá ouvindo? Gabriel Malta. Gabriel Malta. Beleza. Isso aí. Bacana. Então vamos lá. Então, gente, olha só. O resistor, então, como vocês podem ver, aqui, Davi. ele tem... Oi? Pede pro pessoal desligar o microfone aí, que tá dando interferência na aula aí, ó. Tá, pessoal, deixa o microfone desligado, então. E aí, quando vocês quiserem que eu perguntar alguma coisa, né? Quem quiser falar, é só ligar. Tem aquele desenho do microfone, é só clicar em cima dele. Aparece um risquinho vermelho que bloqueia. E depois, quando clica também, quando for falar, ele volta, né? Beleza. Então, gente, o resistor, a função dele é essa. Ele está na placa de circuito, né? Pode ser na placa-mãe, pode ser em outras placas que são acopladas no computador. Depois a gente vai aprender mais para frente o nome das placas certinho. Mas é um componente eletrônico que certamente vai estar nas placas com a finalidade de controlar o fluxo da corrente. Porque a corrente vai chegar na tomada lá da residência, ele vai entrar na fonte de alimentação, né? Ou na fonte no caso do notebook, né? E da fonte ele vai ser transformado em corrente contínua, e essa corrente contínua vai ser uma voltagem, né? 5 volts, 10 volts, 12, 20, e essas tensões vão num fluxo de corrente, né? Aí o que vai acontecer? Os resistores vão estar lá dentro da placa controlando esse fluxo, tá? Porque se vier com um fluxo da tensão, vem a tensão mais o fluxo acompanhando ela, e ficar naquela quantidade de corrente o tempo todo, certamente ela pode queimar algum componente, ou vai ser um exagero de corrente à toa, vai esquentar. Então, o que acontece? Os resistores são espalhados nos pontos estratégicos da placa, né, do equipamento, para controlar isso, controlar esse fluxo da corrente. Tá? Vamos dar sequência aqui no slide, para vocês entenderem melhor. Aqui nós temos os símbolos, né? Os símbolos de um resistor. Tem essas duas formas que vocês estão vendo. Eles são... Tem os institutos aí, ó.
instituto e o outro, né? Que nomearam esses símbolos, né? E é bastante utilizado para na engenharia elétrica, né? Esses símbolos, quando vai se montar um diagrama de um projeto. Então, esses aí são os símbolos padrões, tá? E também, geralmente, vocês podem encontrar esses desenhos também nas placas, né? Desenhados também, para identificar resistores. Tá bom? Isso aí é só para a gente memorizar os símbolos deles, principalmente em projetos, né? Diagramas de projetos. Aqui nós temos nas placas os resistores, ó, coloridos, né? Não, professor, esse microfone tá ruimzão, Essas viu? faixas coloridas. A gente vai, daqui a pouco a gente vai entender o porquê dessas faixas coloridas. Tá bom? Esse microfone aí tá ruimzão, cara. Tem alguém com o microfone ligado aí que a televisão da pessoa aí tá empatando o ouvir você aqui, Deixa eu professor. ver aqui, gente, quem que é. O Gabriel. Acho que tem uma galera que tá com o microfone aberto aí. Fecha para nós aí. João Pedro, Ricardo. Aí na hora que for falar, vocês podem abrir. Isso aí, valeu. Aqui, ó. Aí nós vamos entender um pouquinho mais sobre o resistor, né? Pegando um exemplo que eu até comentei para vocês nas primeiras aulas, falando sobre a corrente, que é o exemplo, né, do cano de água, né? O fluxo da água. Então, o que acontece? Através do estreitamento ou resistência. Igual nós temos aqui o exemplo aqui embaixo, ó. Um cano de água, aonde a corrente está numa quantidade, né, um fluxo de água passando, e no outro lado aqui houve um estreitamento, uma certa resistência, ó, diminuiu o cano. O que vai acontecer? A mesma quantidade de água ela vai passar de uma forma limitada, né? Porque aí o que acontece? Tá? Do jeito que foi feito esse estreitamento no cano, está sendo feito um controle do fluxo para passar menos quantidade de água. Entendido isso aí? É o que acontece com o resistor. O resistor tem essa finalidade. O resistor, ele vai o quê? Ele vai limitar a corrente elétrica. Então, cada resistor tem a sua função e tem a sua força ali, né, que a gente vai, que nós aprendemos lá, que é o ohms, né? A sua força ohmica, aonde ela limita a corrente. Tá? Então, a função do resistor é essa. É estreitar, é limitar a passagem da corrente. Beleza? Aqui. Placa de circuito, essa placa que vocês estão vendo aí, ó. É uma placa onde vai ser acoplados os circuitos eletrônicos, né? Uma bem famosa é a placa-mãe. Não sei se alguém já viu, se vocês já ouviram falar, né? A placa-mãe é uma placa de circuito, né? A placa principal do computador, onde todos os circuitos eletrônicos praticamente são acoplados nela, né? Então, o que acontece? O resistor, ele tem uma resistência maior que os cabos de trilhas de circuito elétrico. Como assim? Vocês podem ver no desenho aí que tem umas trilhas, uma cor verde mais clara. Tá? Essas trilhas é como se fossem os canos de água, onde vai passar a água, no caso, vai passar o quê? Vai passar a corrente elétrica aí. É como se fossem os canos onde passam as correntes elétricas. São chamadas de trilhas do circuito. Ok? Aí vocês podem ver que os resistores estão no meio dessas trilhas, fazendo o quê? Fazendo justamente a redução da corrente elétrica que passa por eles. Tá? Provocando o que também? Uma queda de tensão também. De acordo com a necessidade daquele ponto ali da placa. É uma coisa assim muito bem, né?
projetada e planejada, né? Então, é uma coisa impressionante, né? Se a gente for analisar. Muito bem planejado. Então, vocês podem ver que a resistência, o resistor, né? Está ali para limitar, está estreitando a passagem da corrente nessas trilhas, que como se fossem os canos, né? E aí vai ter um controle de corrente e a tensão também, né? Que é a força da voltagem, né? Deu para entender aí, gente? Esclareceu bem? Bacana aí todo mundo? Alguma dúvida? Davi, Oi. tem alguém tentando entrar na aula aí, só que não tá conseguindo, não. Falou que tá pedindo 100. Quem que é? Deixa eu ver aqui. Dá uma olhada no grupo aí, no MC2. A Rosângela está ajudando ele lá, para ele sair e entrar de novo. Ok. Para ele entrar pelo link. Ele entrou pelo Zoom dele direto, sem acessar o link. Deve ser isso. Então, alguma dúvida aí, gente? Deu para entender bem? O Ellison. Sim. Ficou bem claro aí a função do resistor, né? O camarada Ficou. que vai controlar esse fluxo da corrente aí. Tá bom? Dando sequência. Aí voltamos a falar mais uma vez sobre uma coisa que nós já aprendemos, né? Que é muito importante. Primeira coisa, os resistores, eles não possuem polaridades, ou seja, positivo e negativo. Então, qualquer uma das pontas dele, eu posso, na hora de colocar, por exemplo, uma placa, né? Eu posso colocar de qualquer lado, de um lado ou de outro. Ele não tem polaridade, tá bom? Na posição que eu colocar ali, a corrente vai passar por ele, normalmente vai ter a função dele exercendo lá, que é o controle da corrente. Ô, professor, Oi, então no caso de uma placa acabar queimando um resistor, queimando. Repete, por favor. Quem que falou aí? Oi? Pessoal, eu tava falando, se não me engano, era o Jefferson. Eu acho que eu entendi a pergunta dele. Acho que ele mutou o microfone dele e não viu enquanto ele fazia a pergunta. Eu acho que a pergunta dele era se numa placa, se queimasse o que aconteceria. Foi isso que eu entendi. Era alguma coisa entre a placa e o resistor queimar. Queimar o resistor? É. Na verdade, acontece. O resistor, como ele vai controlar a corrente, o que pode acontecer é queimar algum outro ponto, né? O resistor pode estar abaixo do que ele deveria controlar a corrente, e aí Ele queima algum perguntou outro componente, né? Aí eu tenho que colocar um resistor mais com a sua potência ohmica mais forte para evitar de acontecer o que está acontecendo, né? Então é mais ou menos isso que vai acontecer. Os resistores, se ele danificar, a gente vai descobrir que ele danificou por ele não estar conseguindo fazer a função dele, que é fazer o controle do fluxo da corrente. E aí, com certeza, vai estar queimando algum outro componente na placa. Né? Geralmente, um Ele mandou componente que está no chat, próximo a ele. ele mandou ali no chat, ele perguntou se pode queimar por estática, por energia. Então, no caso de um resistor queimar por estática, é porque a estática mudou a polaridade dele. O que pode acontecer
digamos que o acúmulo de carga elétrica nele pode alterar uma corrente que está chegando nele. Só que ele tem a função dele de controlar a corrente, né? Então, esse acúmulo da estática, muitas das vezes, talvez no resistor não seja tão destrutivo igual a qualquer outro componente, porque ele tem a finalidade de controlar essa corrente que vai passar por ele, né? Não quer dizer que não pode acontecer, mas a função dele já limita muito isso, né? De acontecer. Boa noite. Porque... Oi? Boa noite, Thiago. Boa noite, Thiago Sidney. Isso. Consegui entrar agora, cheguei de serviço. Não, beleza. Seja bem-vindo aí. Obrigado. E lembrando também, então, a lei de Ohm, relação entre corrente, tensão e resistências, né, que nós aprendemos, é algo também importantíssimo, tá, gente? Algo que a gente consegue descobrir qual que é a resistência ôhmica, né, que nós precisamos utilizar de um resistor devido à quantidade da tensão, que é a voltagem, né, o V, e o I, que é o fluxo, a quantidade de corrente elétrica. Então, essa fórmula é uma fórmula importante demais. Bom a gente sempre deixar guardadinho lá na gaveta da gente, que vira e mexe, vocês vão precisar utilizar ela, porque ela relaciona muito esses componentes eletrônicos, né? Principalmente no caso do resistor. O resistor ele precisa de uma grandeza, de um valor ohmico, para controlar a tensão e a corrente. Então, os três praticamente têm que trabalhar junto. Então, se tiver algo de errado com algum aí, certamente vai interferir no funcionamento, né? Levando até a danificar. Tá? Então, vamos sempre ter isso em mente aí, ter guardadinho lá na gaveta, que a gente vai precisar disso aí. Tá bom? Bom, aí nós temos aí no slide falando sobre, só relembrando, né? O V relacionado a volts, o ohms, né? O R, e o amperes, né? O I, que é a intensidade da corrente. O George Simon, né? Ohm, que é o cara que desvendou esse mistério, um físico alemão, né? E dando sequência aí, ó. Agora, para a gente finalizar sobre o resistor, um exemplo, né? Esse exemplo, acho que eu até passei num exercício que nós fizemos na lei de Ohm, né? Aqui nós temos, ó, uma tensão. Isso aqui vem de uma fonte de corrente, né? Tensão de 5 volts chegando. Aí ele tem um resistor de 150 ohms no meio do caminho para controlar a corrente dessa tensão. E passando por ele, vai chegar no quê? Num LED. LED positivo e negativo ligado no circuito, certinho. Né? Negativo com a polaridade negativa aqui, para dar a sequência da corrente, né? E a função dessa tensão de 5 volts é fazer com que aquele LED acenda. Correto? Só que aí tem um resistor no meio do caminho para controlar essa corrente. Tá? Por quê, gente? Pelo seguinte. Normalmente, se não tiver esse resistor no meio do caminho, ou se ele tiver com defeito, o que vai acontecer? Essa tensão de 5 volts direto e mais a corrente chegando junto dessa tensão, vai manter esse LED ligado por algum momento, por um tempo, e ele não vai suportar, ele vai queimar, porque ele não precisa daquela tensão o tempo todo. E a corrente que vem junto também no valor, sem controlar esse fluxo. Então, certamente, ele vai queimar. Então, para isso que existe o resistor. Vai ter resistores para cada componente lá dentro da placa, do computador. Tá? Uma função é essa que vocês estão vendo aí.
Matheus que chegou aí? É Matheus de quê? Boa noite, Matheus. Boa noite. Qual que é o seu sobrenome? Matheus de quê? Matheus Felipe. Matheus Felipe. Beleza. Então, gente, olha só. No próximo slide, tem o exemplo prático aí, ó. Voltando sobre a fórmula, né? Resistência, tensão e a intensidade da corrente elétrica, né? Nós temos aqui ó, a voltagem de 5 volts, tá? Esses 5 volts, igual está explicando aqui, ó, é para ligar um LED em 5 volts. Esse 5 volts é o da fonte, igual vocês estão vendo aqui, ó. A fonte da corrente é 5 volts. A tensão que o LED precisa é de 2 volts, tá? Para ele ligar. Então, daqueles 5 volts da fonte, ele vai precisar de 2. Ou seja, o resistor vai controlar isso para chegar à tensão que ele precisa, o LED. Tá? Significa que essa fonte aí de 5 volts vai alimentar outros componentes também. Pode ser que tenha componente que precise dos 5 volts, outro componente precisa de 2, e por aí vai. Né? A princípio, a corrente é de 30 miliamperes, que é 0,03 amperes. Isso aí é a corrente dos 5 volts, né, da fonte. É 5 volts de tensão e 0,303 amperes, né, que é a corrente dessa mesma fonte de 5 volts. Aí aqui nós vamos fazer o cálculo para descobrir de quanto ohms esse resistor tem que estar ali para controlar certinho esse fluxo de corrente e esse LED não queimar. Né? Então, nós pegamos aqui ó, os 5 volts da fonte e colocamos menos 2 volts, que é o que precisa o LED. Então, vai sobrar os 3 volts. Né? A corrente, que é 0,03 amperes da fonte, o LED vai precisar de menos, vai precisar de 0,02 amperes. Então, o que o LED precisa é isso daqui, ó. É 3 volts de tensão com 0,02 amperes. Isso aí que vai chegar. Né? Para ter esses valores aí, eu preciso de um resistor de quantos ohms? Aí nós fazemos o cálculo aqui, ó. R igual 3 volts, ou seja, 3 dividido por 0,02. Né? Fazendo a divisão aí na calculadora, vocês vão ver que o resultado vai ser 150. Então, eu tenho que ter um resistor ali no meio do caminho, entre essa fonte de 5 volts e o LED, eu preciso ter um resistor de 150 ohms, que aí ele vai controlar. É desse valor para mais. Ele vai controlar essa tensão e essa corrente que vai chegar no LED. E fazendo esse controle, ele não vai receber o valor total máximo da fonte, fazendo com que ele queime, né, em algum momento, devido à quantidade alta, né, de tensão e corrente. Tá? Então, essa é a função do resistor, gente. É controlar isso daí. Bacana? E esses são os tipos de resistores. Ó. Os axiais, que eram bastante comuns antigamente, que é esses resistores com a pecinha de cerâmica, né, com as faixas coloridas, e os que substituíram em equipamentos compactos, né, computadores e celulares de hoje utilizam esse formato aqui, ó, essas pecinhas acopladas, são resistores também.
Vocês vão encontrar mais dessa forma. Quando nós tivermos as aulas práticas, vocês vão ver